se a pequena cidade em que você mora fosse aterrorizada por um terrível canguru zumbi, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar os moradores de uma pequena cidade, tentando sobreviver e acabar com uma fera implacável. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o canguru zumbi em RIP. Esses moradores não fazem ideia, mas em pouco tempo serão aterrorizados por um canguru zumbi de mais de 2 metros, com sangue nos olhos. Mary é a xerife de uma cidade minúscula no interior da Austrália, e para honrar o nome do seu pai, que é considerado um herói por muitas pessoas, ela se dedica completamente a proteger essa cidade e as pessoas que moram nela, decidida a não deixar que ninguém se machuque sob a sua supervisão. O problema é que isso já não é mais possível, pois sem que ela saiba, uma dupla de amigos que tinha ido acampar na beira de um bilabong, que é um oásis no meio do deserto, acabou sendo brutalmente finalizada de uma maneira terrível por um maldito canguru zumbi, que parece ter apenas começado sua bagunça sangrenta pela região. Algum tempo depois, um cara chamado Schmidt está caçando na própria propriedade com a companhia do seu cachorro, quando de repente ele escuta um barulho vindo do meio das árvores, e sabendo que era um barulho feito pelas armadilhas de som, ele se prepara com um rifle e vai atrás do animal, deixando o doguinho cuidando da retaguarda. E quanto mais ele vai atrás da presa, mais o barulho em sua volta vai aumentando, até que do nada, o animal aparece nas costas do Schmidt e o ataca de surpresa. Por sorte, o cara consegue se jogar no chão e atirar para se defender. Paralelo a isso, a Mary está na cidade dando uma de guardinha de trânsito, parando um trator para deixar um corredor passar na frente, algo que claramente é desnecessário, visto que o corredor estava longe pra caramba, e poderia passar sem problemas depois do senhor chamado Bob passar com o veículo. Mas assim que o Bob vai embora, o Schmidt chega ali desesperado, dizendo que um canguru vermelho terrível de 2,15 metros de altura lhe atacou quando ele estava fazendo uma caçada, e percebendo que a xerife não acredita na sua palavra, ele diz que pensa que todos ali podem estar correndo perigo. Afinal, apesar de ter levado um tiro, o Rip não morreu e ainda saiu correndo para o mato levando o pobre doguinho. Porém, a xerife não leva nada disso a sério, e fica preocupada com a comoção vindo do bar da dona, que fica ali do lado. Então ela vai correndo até lá, e vê que 2 bêbados irritantes estavam causando problemas, e separa os dois com alguns chutes na bunda, mostrando quem manda no pedaço. Além disso, ela também pega a chave do carro dos caras para impedir que eles causem algum acidente de volta para casa, e avisa a dona que o Schmidt passou por ali, pois eles já foram casados. O que a Mary não sabia é que ter que voltar andando para casa era a pior coisa que poderia acontecer com esses 2 bêbados. Isso porque alguns minutos depois, quando os caras estão passando por uma estrada rodeada por uma mata densa, reclamando de como foram tratados pela policial, um deles para tirar água do joelho, enquanto o outro segura a lanterna. E aí, bem nesse momento, uma criatura usa a escuridão para se aproximar deles e puxa o calvo com tudo para a mata. Aí o outro até tenta fugir correndo, porém a criatura aparece do nada e o ataca brutalmente. Ok, não é sempre que a gente vê que o grande vilão é um canguru gigante que não pode ser morto facilmente. Então, antes mesmo de falarmos sobre o fato dele ser um zumbi, é bom apresentar o quão perigosos são os próprios cangurus vermelhos. Na verdade, esses carinhas são simplesmente a maior espécie de marsupial em todo o planeta, com os machos da espécie podendo passar de 2,40 metros, contando da cauda até a cabeça. E acredite, a cauda conta muito quando se trata desses animais. Isso porque, como se não bastasse as pernas extremamente poderosas que podem dar chutes com a impressionante força de 1500 PSI, o que equivale a basicamente o soco de um boxeador profissional. Mas nesse caso, é um boxeador profissional que tem cascos tão afiados que podem dilacerar a sua pele. Ou seja, só por comparação, você pode imaginar que enfrentar o Rip aqui é como entrar no ringue com um lutador profissional maior que o Montanha do Game of Thrones, com mais músculos e que carrega lâminas nas mãos e nas pernas. Pensando nisso, você deve imaginar que a melhor forma de enfrentar uma criatura dessa seria atirando nela ou correndo, certo? E bom, correr não iria funcionar contra nenhum canguru vermelho, seja o Rip ou não. Afinal, esses animais chegam a 70 km por hora em um curto período de tempo, e se mantêm estáveis a mais ou menos 300 km por hora, e podem dar saltos de até 9 metros graças às suas pernas super poderosas. Então não, você não conseguiria fugir de uma criatura dessa espécie. Já o tiro até poderia funcionar. O problema aqui é que o Rip é um zumbi, que não pode ser parado tão facilmente. Então, só headshots iriam contar. Porém, não vá pensando que por conta disso, eles são grandes assassinos da natureza, e que os humanos devem se livrar deles, porque não é bem assim que a banda toca. Essas criaturas não são agressivas com seres humanos. Na verdade, em praticamente 99% das vezes em que existe um confronto entre as nossas espécies é por conta do território. Então, se você já viu o vídeo de um canguru atacando um humano, saiba que foi apenas por defesa de território, pois sim, os cangurus machos são bem territoriais. Dito isso, na próxima vez que algum morador dessa cidade puder atirar no Rip, é bom fazer igual o Thor fez com o Thanos, na segunda vez, né, e mirar na cabeça. Agora, falando sobre os 2 bêbados que foram finalizados, sinceramente, aqui existem algumas opções ainda mais assustadoras do que um simples canguru zumbi, porque devido ao curto espaço de tempo em que os 2 homens foram atacados por direções diferentes, só existem 3 opções para essa situação. A primeira é que existem mais de um canguru zumbi, o que seria péssimo para a cidade. A segunda é que o Rip tem uma velocidade sobre-humana, o que seria péssimo para a cidade novamente. E a terceira é que o roteirista fez besteira nessa morte, e bom, aqui só é triste mesmo. Além disso, é importante lembrar que pouco antes do ataque, toda a área ao redor deles ficou completamente em silêncio. Isso geralmente acontece quando os animais percebem a presença de um predador, e fazem de tudo para não chamar
desviar sua atenção, o que é a coisa mais esperta a se fazer mesmo. Infelizmente, a dupla não tinha chance de fazer isso, visto que já estavam na mira do Rip. Por esse motivo, na hora em que os animais se calaram, os dois deveriam ter metido o pé dali em direções diferentes, sem nem pensar muito a respeito. E ir em direções diferentes seria bom para confundir o predador e fazê-lo ter que escolher quem perseguira. Dessa forma, pelo menos um deles ainda poderia escapar, ou tentar pelo menos, pois eu duvido muito que eles chegariam longe, considerando o tanto que beberam. E eu nem preciso falar, né, galera? Na Austrália, voltar sozinho no meio do mato deve ser mais amedrontador do que andar no centro de São Paulo à noite. Bom, pensando bem, eu acho que eu exagerei na comparação, mas a Austrália tem todo tipo de animal selvagem, e esses aqui não vão te assaltar, e sim te devorar vivo, pois lá, além dos cangurus, tem todo tipo de bicho perigoso, como cobras e aranhas peçonhentas, crocodilos gigantescos e dingos, que são uma espécie de cão selvagem. E apesar dos ataques a humanos serem raros, eu não vou dar a chance de virar estatística, né? Por isso, eu teria escolhido pegar uma carona com alguém do bar, ou dormir no carro mesmo até ficar melhor. No dia seguinte, a Mary é chamada para a cena do crime por dois conhecidos, a Donna e o Dave, que era o patrão das duas vítimas. O cara fala que saiu para procurar por eles essa manhã, e os encontrou assim. Então, a Mary dá uma conferida nos corpos, e percebe que a coisa realmente foi feia. Sendo assim, os três começam a pensar em que tipo de coisa pode ter acontecido para os dois ficarem nesse estado. No início, eles pensam que pode ter sido um crocodilo, ou quem sabe um dingo. Porém, logo percebem que isso não faz sentido, considerando que estão longe da água, e que os dingos não aparecem na região há mais de 50 anos. Sendo assim, o trio chega na conclusão de que os dois foram atropelados, e depois mordidos por animais carniceiros. Mas durante a discussão, o Schmidt aparece com seu rifle procurando pelo cachorro, quando vê os corpos, e diz que o responsável pelas mortes é o canguru zumbi que ele viu no dia anterior, e apelidou de Rip. A Donna e o Dave não entendem o que ele quer dizer. Porém, a Mary corta o cara rapidinho, e manda ele continuar procurando o cachorro em outro lugar, o que ele faz sem problemas, indo embora resmungando sobre o zumbi. Algumas horas depois, a Mary vai até a funerária local, que é para onde os corpos foram levados, e fala com o dono para ver qual a opinião dele sobre o que pode ter acontecido com os corpos. E como não é nenhum legista, o senhorzinho explica que só tem certeza de que nenhum tipo de lâmina foi usada, já que todos os ferimentos parecem ter sido causados por mordidas ou patas. Nesse momento, a Mary recebe um telefonema de um policial falando de pessoas que moram na cidade que já tiveram passagem pela polícia, e como um dos suspeitos já cometeu uma dupla finalização, a xerife sai dali imediatamente para ir atrás desse careca suspeito, chamado Williams. E como esse careca também trabalha na pedreira ali perto, igual as duas vítimas, a Mary liga para o Dave e pede para o homem chamar o Williams, pois ela precisa falar com ele urgentemente para saber o seu álibi. Só que as coisas acabam não sendo tão fáceis. Afinal, assim que ela se encontra com o Williams e fala sobre o que é o assunto, o careca decide não dar a chance para o azar, e diz que deseja um advogado. Aí como não pode fazer mais nada com ele, a Mary algema o cara e o leva para a delegacia para esperar um advogado. Bom, eu aposto que muitos de vocês aí nem sabem que existe um animal chamado dingo. Porém, acredite, ele não só existe, como também é considerado o maior predador terrestre de toda a Austrália. E apesar de se parecerem bastante com os cães domésticos, eles são na verdade uma subespécie de lobo. E caso você esteja pensando que por parecer um cachorrinho, tipo os caramelos aqui do Brasil, esses animais não são nada demais, saiba que você está bem enganado. Até porque essa espécie chega a predar até mesmo cangurus vermelhos, cavalos, avestruzes e búfalos. Então não, esse carinha não é um simples cachorrinho que não foi adotado para alguma casa. O pior disso é que por ser tão parecido com o doguinho, muitas crianças acabam se aproximando de um dingo, pensando que são indefesos. Uma pena que essa espécie, assim como muitas outras, esteja ameaçada de extinção. Além disso, a Mary e os outros podem não acreditar no Schmidt, mas nós sabemos que ele fala a verdade sobre o Rip existir e ser um zumbi gigante que parece um tanque de guerra. Sendo assim, dá pra imaginar que logo logo a cidade vai ficar bem agitada, não só pelo ataque do Rip, como também pelos trabalhadores que foram mordidos pelo animal. Afinal, seguindo a lógica da ficção, não deve demorar muito para que eles voltem à vida, prontos para devorar qualquer humano desavisado. E galera, mesmo que a Mary tenha prendido o Williams, ela não tem provas de que o cara cometeu o crime, ainda mais levando em conta que mais parece que os caras foram atacados por um animal selvagem do que finalizados por uma pessoa. Mas aí só o legista pode esclarecer o que aconteceu. Por isso, ela deveria manter a população em alerta, para evitar mais mortes desnecessárias. Depois de colocar o Williams na cadeia, a Mary vai até o bar da Donna e espalha as boas novas para os locais, dizendo até mesmo para um garoto chamado Troy que ele pode voltar a treinar corrida porque o criminoso já está atrás das grades. Uma conquista que a deixa muito feliz, pois assim ela sente que está honrando o legado do pai. Ao anoitecer, quando a Mary já encerrou as atividades e voltou para casa, aquele garoto de antes decide que é uma boa hora para treinar e sair para correr, já que ele se sente seguro. O problema é que pela noite, ele descobre que a cidade não é tão segura quanto deveria ser, pois barulhos terríveis de passos e grunhidos começam a vir da mata, indicando que alguma criatura assustadora estava à espreita. E percebendo isso, o jovem tenta correr o mais rápido possível. Só que mesmo sua velocidade máxima não é o bastante para escapar do Rip, e ele é brutalmente finalizado. Paralelo a isso, a Mary está em casa relembrando os bons momentos que viveu com o pai na infância, quando de repente recebe um telefonema da mãe do Troy, dizendo que o garoto não voltou para casa na hora, o que é algo que nunca aconteceu antes. E sabendo disso, a policial não pensa duas vezes antes de ir até lá ver o que aconteceu. O problema é que já era tarde demais, pois assim que ela encontra os
os pais do menino, ela também vê que a mãe do jovem estava segurando o corpo sem vida do filho. O pior de tudo é que o estado do corpo está tão feio que a mulher se recusa a deixar a xerife dar uma olhada ali na frente dela. Fora que ela também culpa a Mary por dizer que estava seguro e que o Troy podia sair para correr. Ok, aqui não tem como a Mary escapar da culpa pela morte do garoto. Afinal, como xerife, ela deveria saber o peso que suas palavras têm. E se ela fala para todo mundo que o assassino foi preso e que a cidade é segura mais uma vez, é óbvio que os moradores vão acreditar. Ainda mais levando em conta que é uma cidade pequena que não costuma ter crimes, visto que todos se conhecem. Então assim, mesmo que a Mary não tivesse mais nenhum suspeito de ter cometido o crime e que o cara realmente pareça um vilão de algum filme americano dos anos 80, a policial deveria ter tido mais responsabilidade com as palavras e guardado essa informação mais alguns dias até que tudo fosse provado e o homem levado embora para uma prisão estadual, ou pelo menos que as mortes tivessem parado. Uma semana com o pessoal preocupado não vai fazer mal a ninguém. Agora falando do Troy, infelizmente não tem como aliviar para o lado dele também. Afinal, o cara mora na Austrália, né galera? Que é um país que só falta ter dragão voando no céu. E ainda assim o cara sai de noite para correr no meio do mato. E isso sem contar que algumas horas atrás aconteceu um crime brutal na cidade. Então, mesmo que a Mary tenha falado que era seguro, ele poderia ter esperado uns dias para ir correr com a consciência limpa. E de preferência, fazer isso enquanto o sol estivesse brilhando no céu, né? Isso porque, mesmo tirando o Rip e um possível assassino da jogada, essa corrida noturna ainda seria cheia de perigos, visto que o cara mora na Austrália, um país onde escorpiões podem estar escondidos embaixo do micro-ondas, cobras entram nas máquinas de lavar roupa para tomar um banho, crocodilos entram nas piscinas para se refrescar. E se parar para pensar, tudo que eu tô falando aqui faz a casa dessa galera não ser muito segura também, né? Afinal, até calçar sapatos lá é perigoso, porque pode ter uma aranha teia de funil dentro. Isso só me faz pensar porque esse pedaço de terra foi colonizado para começo de conversa. Isso tudo sem falar das cobras peçonhentas, das onças, dos cães selvagens e de mais uma infinidade de coisas que podem te matar se você não for muito sortudo. Só pra deixar bem claro, galera, isso aqui é um caranguejo que tem por lá. Se você encontrar com um desse à noite, é com certeza que ele arranca o seu pé. E sim, essa parte eu tô brincando, mas um dedo ele deve conseguir levar. Fora isso, o Troy poderia até ter tido uma pequena chance de se salvar se tivesse corrido de volta pra casa na hora em que ouviu o primeiro grunhido assustador vindo da floresta. Porém, mesmo assim, seria extremamente complicado, e ele teria que se enfiar na mata para usar as árvores como forma de cortar a velocidade máxima do Rip. Afinal, como eu já disse antes, é impossível ganhar desse carinha na corrida. Sendo assim, o menino teria que impedi-lo de usar toda a explosão usando os troncos como obstáculos. E desligar essa lanterna também seria de grande ajuda para não ficar chamando a atenção da criatura. E por falar em árvores, cangurus vermelhos não conseguem escalar árvores. Eles conseguem pular, mas não escalar. Por isso, eu acho que o garoto poderia tentar escalar uma dessas árvores e esperar o dia raiar. Sem contar que o cheiro de urina deve afastar os predadores, porque com certeza esse cara aí mijou nas calças com esse cagaço. E aí, se sentindo mal por terem diretamente finalizado o Troy, a Mary vai até a casa da dona e desabafar um pouco. E como o menino tinha os mesmos ferimentos que os dois bêbados da manhã, a policial entende que não prendeu o assassino correto, e pensa que talvez o Schmidt realmente possa saber de algo. Mas a dona não gosta muito da ideia, e diz que seria melhor organizar os mineiros em um grupo de caça para perseguir o animal, que pode ser o responsável pelas mortes. Pois as palavras do Schmidt não são confiáveis, visto que ele anda muito abalado mentalmente. E a Mary não duvida que isso seja verdade. O problema é que ao redor de onde o Troy foi morto, haviam rastros de canguru, o que de uma forma ou de outra, bate com o que ele tinha falado mais cedo. Sendo assim, a Mary não perde tempo e vai até a casa do Schmidt, o que acaba sendo um pouco complicado. Não porque é de difícil acesso ou algo assim, mas sim porque ao entrar na casa do cara, ela vê várias fotos dele junto com o pai dela, pois os dois homens eram grandes amigos, e o Schmidt sofreu muito com a morte do cara. Apesar disso, ela se encontra com ele e pergunta se o cara tem notícias do cachorrinho, o que faz ele entender que outra pessoa tinha morrido. Afinal, a mulher não apareceria ali se as coisas não estivessem feias. Por isso, o Schmidt senta do lado dela e a conforta um pouco, pois sabe que o peso da farda é complicado e que ela está fazendo o melhor que pode. Aí, por algum motivo, o Schmidt também fala de quando lutou na guerra do Vietnã ao lado do pai da garota, e juntos eles viram coisas terríveis, como o pior lado da raça humana e as armas terríveis que foram usadas para finalizar as pessoas em massa. E bom, ele fala isso para meio que mostrar que consegue reconhecer uma besta maligna quando vê uma. E ouvindo toda essa história, a Mary percebe que não pode estar tão fora de si quanto parece, e pergunta se ele pode rastrear a fera da qual ele falou mais cedo. E assim que ele confirma, ela o chama para se juntar ao grupo de caça que vai atrás do animal no dia seguinte. O importante aqui é que o Schmidt deixa bem claro que na hora em que o culpado pelos crimes surgir, a policial vai ter que ser forte para decidir o que vai se tornar. Bom, é claro que acreditar que um canguru zumbi é o responsável pelas mortes é algo um pouco impossível, mas pelo menos ela aceitou que isso possa ter a ver com um animal extremamente violento e forte. Sendo assim, ela não deveria nem mesmo pensar muito no que fazer agora, até porque é bem óbvio. Afinal, se existe um tanque de guerra violento e cheio de músculos matando pessoas, a única escolha seria ligar para cidades vizinhas e pedir ajuda imediata, pois mesmo que sejam ocupados com outras coisas como incêndios ou com algum desaparecimento, uma parte da força policial ou da força que lida com os animais seriam separadas e enviadas para a cidade. Afinal, 3 pessoas já foram brutalmente finalizadas pelo monstro. Além disso, ao invés de apenas criar uma equipe para ir atrás desse predador feroz, seria bem inteligente montar um perímetro em volta da cidade, que não parece ser muito grande, colocando armadilhas de som espalhadas pelas matas próximas das casas
casas e ruas. Isso seria essencial para que as pessoas pudessem reagir a tempo, caso o Rip se aproximasse, assim como o próprio Schmidt fez no seu terreno, sem esquecer que aparentemente o Rip só caça à noite. Então, na manhã seguinte, todos se reúnem no ponto de encontro, e o Schmidt também aparece ali pronto para caçar o Rip, algo que não agrada muito a dona, que ia junto participar da caçada. Mas como a Mary diz que foi ela quem chamou o cara, a mulher apenas aceita. Aí os dois grupos partem para a caçada e se separam no meio do caminho para cobrir uma área maior. Dessa forma, a Mary vai com esse casal até o fim do terreno da mina, onde pegam as armas e começam a explorar a parte mais próxima da água, que é o terreno de camping. E chegando lá, eles escutam barulhos estranhos pelas redondezas e encontram a dupla morta na barraca. Várias horas depois, ao anoitecer, o grupo do Dave está procurando pelo assassino, quando de repente um deles vê um animal andando e atira na cabeça do coitado. Infelizmente a gente não vê nada, vai ver o orçamento estava curto. E então o Dave para o carro e todos vão juntos checar o que era, descobrindo assim que a situação não parecia boa, pois era uma vaca que parecia ter sido devorada por um monstro e de alguma forma ainda estava andando até ser acertada pelo tiro. Aí imaginando que o responsável ainda poderia estar pela região e sem terem noção de como a vaca ainda tinha continuado andando mesmo estando morta, o Dave manda a equipe desligar todas as lanternas e prestar atenção aos arredores. O problema é que ao não ver nenhum movimento em alguns segundos, o cara manda eles se separarem para checar a área, uma ideia que sempre é genial e nunca acaba mal, né? Paralelo a isso, o trio da Mary está na área de camping, checando o local quando percebem que a água do Billabong que passa ali perto provavelmente vem direto do escoamento da mina, o que é um grande problema, levando em conta que é uma água cheia de produtos químicos. E voltando para o outro grupo, como já era de se imaginar, a ideia do Dave acaba não dando certo, pois assim que as pessoas se separam para procurar pela mata, o Rip aparece de surpresa e ataca um cara que não tem chance de se defender. Aí os colegas escutam a comoção e vão até lá ajudar. Só que apesar de setarem bala no zumbi, o canguru continua de pé e mete um baita chute num homem que sai voando até bater tão forte em uma árvore que o cara fica em forma de U. A mulher vê isso e sai correndo o mais rápido que pode em direção ao Dave, mas na hora em que ela aparece em campo aberto, o canguru a ataca por trás e a finaliza ali mesmo, dando tempo suficiente para o Dave entrar no Jeep e fugir dali em alta velocidade. O problema é que essa alta velocidade ainda não é o bastante para escapar do Rip, que dá um jogo de corpo no veículo e faz o Dave perder o controle da direção e capotar. Ok, a ideia de juntar caçadores experientes para ir atrás dessa terrível criatura não é tão ruim, até porque todos estão armados, em maior número e está de dia, né? O que garante uma visão clara do inimigo e permite um tempo de reação rápido. O problema é que de alguma forma esses idiotas ficaram até a noite caçando um animal gigante e violento, que tem os sentidos bem mais aguçados que um de um humano. Às vezes eu acho que essas pessoas estão pedindo para serem finalizadas. O certo aqui seria procurar durante o dia onde a fera se esconde e voltar para casa durante a noite. E caso eles quisessem caçar à noite, o mínimo que eles tinham que fazer seria levar equipamentos para ter uma visão melhor à noite, como óculos de visão noturna ou visão térmica, ou luzes e lanternas mais fortes que aquelas que eles estavam usando. Sem contar que todo mundo sabe que um zumbi só é finalizado com um headshot. Mesmo que eles achem que é um animal normal, não custa nada dar um headshot para garantir a kill, né? Mas eu vou dar uma colher de chá porque a cabeça do canguru é meio que em forma de ponta de flecha, e pode ser difícil de acertar à noite, mas nada de que um tiro pelo flanco não resolva, né? Por isso que é importante não se separar. Fora é claro que a Mary deveria emitir um aviso para todos os moradores, dizendo para ficarem longe de locais isolados e com muito mato, principalmente no período noturno. Para falar a verdade, a morte desse grupo foi completamente desnecessária, até porque era só os caçadores ficarem juntos, mesmo que em dois grupos separados, e se manterem sempre em círculo para que não tivesse nenhum ponto cego por onde o Rip pudesse aparecer. Isso sem contar que entrar no mato para procurar por um predador assassino também não é nem um pouco inteligente, né? O mais doido aqui é ver quanto a mudança do Rip em um zumbi fez com que ele se tornasse ainda mais forte do que já era, pois não é qualquer animal que tem força e peso suficiente para dar um jogo de corpo em um Jeep e fazer o motorista perder o controle do carro. Um canguru vermelho macho normal costuma chegar até 90 quilos, o que é muita coisa, mas considerando que o Rip é um monstro entre os próprios cangurus, eu diria que esse amiguinho aqui deve ter em torno de 110 a 120 quilos. E honestamente, eu acho que levar um jogo de corpo dele na velocidade máxima não seria muito diferente de ser atropelado por um carro em baixa velocidade, o que explica um pouco do porquê ele foi capaz de causar esse acidente. Além disso tudo, no momento em que o grupo tinha se reunido lá atrás para começar a caçada, seria bom a Mary contar a todos que eles poderiam estar lidando com um possível canguru zumbi. Afinal, tinha um relato do Schmidt dizendo que atirou na criatura, e mesmo assim ela não morreu. É claro que isso com certeza não seria levado a sério, e os caçadores até mesmo poderiam suspeitar da saúde mental da policial, porém isso seria extremamente útil mais pra frente, pois assim que vissem a vaca morta andando por aí, e tendo sido parada apenas por conta do tiro na cabeça, o grupo do Dave poderia ter feito a associação com o que a Mary disse mais cedo, e tomado mais cuidado com a possibilidade de ter um zumbi de verdade por ali, mesmo que isso fosse uma maluquice total. Ah galera, e os Billabongs que eu mencionei várias vezes, é um tipo de lago que existe na Austrália, e que é formado a partir de uma mudança no curso de um rio no meio do deserto. O grupo da Mary escuta o barulho do acidente, vai rapidamente até o local da batida, onde encontram um Dave jogado no chão já sem vida, algo que deixa a Mary extremamente abalada, tanto que ela começa a se culpar por todas as mortes que aconteceram, incluindo a do próprio pai que morreu quando foi salvá-la de se afogar. Só que aí, vendo que a garota estava entrando em um terrível espiral de culpa, o Schmidt abre o jogo
e conta a verdade sobre o que tinha acontecido naquele dia. Ele revela que o cara não morreu tentando salvar a filha, pois na verdade ele era um bêbado desgraçado, que caiu e bateu a cabeça. E aparentemente os dois não contaram isso pra ela mais cedo, porque não queriam estragar a imagem de herói que ela e a cidade tinham do homem. Mas os três não têm mais tempo de falar sobre isso, porque do nada o Rip ataca o carro, pronto para fazer mais vítimas. E eles até pensam em sair dali com tudo em uma arrancada. Porém o canguru quebra o vidro traseiro e tenta morder o Schmidt, que por sorte consegue se defender com a arma. Aí a Mary aproveita essa chance para atirar no animal e pisar no acelerador. Mas isso não dá muito certo, e ela vê que o Rip ainda estava vivo e tenta atropelá-lo, algo que infelizmente não dá certo, já que o zumbi desvia, fazendo a policial perder o controle da direção e bater em uma árvore. O que acaba sendo um momento muito estranho, já que a física parece não funcionar como deveria, pois a batida foi frontal e as pessoas ali dentro deveriam ir para frente, mas se você reparar bem, o Schmidt é jogado para trás. O mais doido é que assim que saem do carro, a Mary reclama com a dona por não ter falado a verdade sobre a morte do pai dela. E aí a mulher começa a chorar. Por sorte, o Schmidt aparece ali e lembra as duas que o canguru ainda deveria estar por perto. E sabendo disso, a Mary volta para a realidade, lembrando que o canguru não morreu com os tiros, e dizendo que precisam chegar até a cidade o mais rápido possível para avisar os outros. Então eles vão andando até a casa do Schmidt para usar a van dele para ir até a cidade. O problema é que só ao chegar lá, ele se lembra que a van tá com a bateria miada. A parte boa é que ele tem um rádio ali que ainda funciona e pode alertar as pessoas da cidade. Porém, como é preciso ligar o gerador para conseguir usar o rádio, a Mary diz para os dois ficarem ali dentro e sai da casa para ir ligar o gerador. Mas enquanto a xerife está lá fora, o ex-casal aproveita para conversar e tirar a limpo algumas coisas do passado, pois aparentemente eles só terminaram porque o Schmidt nunca parecia estar presente e sempre estava pensando nos tempos da guerra. E aí, sabendo que realmente é culpado pelo fim do relacionamento, o cara decide abrir o coração e dizer que ela foi a pessoa mais importante da sua vida e que desde o término ele não para de pensar nela. E isso realmente parece comover a mulher. Afinal, tudo que a dona queria nos tempos de casados era poder conversar com o próprio marido. Bom, essa noite de terror poderia ter acabado aqui mesmo se o Schmidt tivesse dito para a Mad minar no cérebro do animal. Afinal, ele sabia que se tratava de um zumbi e provavelmente sabia que a única forma de se livrar desse tipo de monstro é destruindo o cérebro ou desconectando a cabeça. Então o que faltou aqui foi mais comunicação entre a equipe. E galera, tentar atropelar um animal selvagem zumbi desse tamanho é uma cagada monumental. Mesmo que o plano desse certo, o bicho ia continuar vivo. Já eles dentro do carro, eu não posso dizer o mesmo, pois pode acontecer muitas coisas ao fazer isso, como perder o controle do veículo e se envolver em um acidente pior ainda. Isso só não aconteceu aqui porque o roteiro tá do lado deles. Além disso, o animal pode ultrapassar o para-brisa do carro com um choque. Aí já viu, né? Se com servos isso já acontece e o pessoal acaba indo de vala, imagina o que iria acontecer com um canguru zumbi preso no seu para-brisa. Além disso, por que raios esses idiotas deixaram a garota se culpar pela morte do próprio pai por tantos anos? Foi para não estragar a imagem que ela tinha dele, porque não importa se ele bebia ou não, levando em conta que no geral ele parecia ser um ótimo pai. Sério, nada disso aqui faz sentido, porque esse casal de idosos simplesmente deixou a mulher crescer se culpando pela morte de alguém e ainda se viu obrigada a honrar o legado dele. Fora isso, por que esses três idiotas estão discutindo algo assim no meio do que pode ser o fim de toda a cidade? Ou quem sabe até mesmo o início de um apocalipse zumbi. Tipo assim, existe um canguru gigante e sanguinário atrás deles, e por algum motivo, a Mary e a dona pensam que é um bom momento para ficar encostadas no carro, discutindo sobre quem escondeu o que de quem. Isso nem mesmo deveria ser mencionado nessa hora, até porque o Rip poderia estar observando no escuro, só esperando o melhor momento para atacar. Mas ao mesmo tempo em que eles se resolvem, a Mary está do lado de fora se esgueirando pelo mato para ligar o gerador. E o legal é que assim que a policial acha o gerador, o Ralph também aparece do nada, mostrando que de alguma forma conseguiu sobreviver. Então ela liga o gerador e volta correndo para casa com o cachorro, que é muito bem recebido pelo Schmidt, que achava que tinha perdido seu melhor amigo. Então a Mary decide ir atrás da bateria que estava ali por perto carregando, para ver se a van do Schmidt ainda funciona. E enquanto ela faz isso, a dona usa o rádio para tentar se comunicar com algumas pessoas na cidade, o que felizmente dá certo. Nesse momento, a Mary finalmente consegue achar a bateria para ligar o veículo, mas juntamente com isso, ela escuta o grunhido do Rip. E aí, sabendo que o animal estava pela região, ela faz o ex-casal entrar rapidamente na Kombi. E por sorte, todos conseguem sair dali rapidamente, bem na hora em que o Rip decide atacar. Alguns minutos depois, o trio chega no bar da dona e avisa que toda a equipe de busca feita para caçar o assassino do Troy foi finalizada por um canguru gigante, com exceção dos três que conseguiram escapar. Mas antes de falar mais, o Schmidt grita avisando que o Rip já tinha chegado na cidade. Então, todas as pessoas entram no bar e trabalham juntas para bloquear as portas do local com qualquer coisa que sirva de barricada, torcendo para que seja o bastante para parar o Rip. E durante os minutos intermináveis em que não sabiam se sairiam vivos ou não, um carro de polícia aparece ali trazendo a esperança para todos. Uma pena que em menos de 10 segundos, essa esperança que era surda é destruída quando o policial é simplesmente dilacerado pelas patas extremamente afiadas do canguru zumbi. E a visão dessa morte acaba sendo demais para os pobres moradores que perdem totalmente a esperança e ficam desesperados. Ok, fui só eu que tive essa impressão ou essa separação da bateria estando de um lado da propriedade e o gerador em outro lado se parece bastante com uma fase de videogame, onde é preciso encontrar as peças de um quebra-cabeça em silêncio para não alertar os monstros.
rápidos. Até porque nem faz sentido o Schmidt deixar duas coisas tão importantes tão longe da própria casa. E eu nem vou tentar entender por que o gerador do cara tá no meio do mato, tapado com umas telhas. Só vou falar que é um lugar extremamente burro de se colocar um gerador. Mas enfim, a parte boa é que eles não apenas conseguiram voltar para a cidade, como também reencontraram o Ralph, que tinha se perdido há muito tempo. A parte ruim de tudo isso é que ninguém nessa cidade realmente parece pensar. Até porque, independente do quão forte o Rip seja, ele é apenas um canguru zumbi. Ou seja, se ele não estiver na escuridão para fazer um ataque surpresa, é muito provável que ele possa ser facilmente eliminado por um grupo de pessoas bem armadas. E eu nem falo apenas da arma que a Mary carrega, já que essa seria o suficiente para destruir alguns cérebros zumbis. Aqui eu estou falando de armar todas as pessoas que estão no bar e colocá-las em pontos estratégicos. Então na hora em que o Rip entrasse no bar, eles poderiam atacar em conjunto, mirando sempre na cabeça. Isso é claro, levando em conta que eu não boto fé nenhuma na mira da Mary, pois sinceramente um atirador médio já poderia acabar com toda essa bagunça. A cabeça do canguru pode ser difícil de acertar, mas um policial bem treinado deveria conseguir fazer isso, ainda mais levando em conta que ela ficou bem próxima dele algumas vezes. Fora isso, vale lembrar que a dona conseguiu falar com a delegacia próxima através do rádio, ou seja, eles sabiam que em pouco tempo iriam chegar reforços no bar, então eles poderiam ter se preparado para isso, deixando uma pequena janela aberta para gritar para um policial no momento em que ele saísse do carro, até porque não é como se o Rip fosse passar pela janela de qualquer forma. Só que o mais besta de tudo isso foi a maneira imbecil e sem sentido que o policial chegou ali, pois se ele foi avisado que todos iriam para o bar, ele deveria ter ido direto para dentro procurar a Mary, e não ficar ali fora olhando para todos os lugares e depois para lugar nenhum, como se fosse um idiota. Tudo bem que o cara era, mas ao mesmo tempo ele era um policial, né? Além disso, a dona deveria ter inventado alguma situação bem tensa, como um atirador na cidade, para os reforços não serem apenas um policial surdo que foi facilmente finalizado, e sim um esquadrão especial inteiro, que acabaria facilmente com o canguru enchendo o rabo dele de tiro. E nesse tipo de situação seria totalmente aceitável mentir para a polícia, pois vamos combinar que ninguém iria acreditar na verdade, sem contar que eles vão precisar de uma equipe de contenção, pois tem uma grande chance de todo mundo que foi finalizado pelo zumbi voltar à vida, e tacar o terror na cidade. Aí, vendo que as pessoas estavam ficando apavoradas, a Mary manda todo mundo ir para a adega do bar, que deve ser o lugar mais seguro, e fica ali em cima apenas com a dona e com o Schmidt, que escutam a jovem falar sobre como tem pensado no próprio pai ultimamente. Porém, ela não consegue continuar falando sobre isso, já que o Rip bate com tudo na porta. Aí, a policial e o Schmidt até tentam impedir a entrada dele, mas por ser forte demais, o canguru simplesmente destrói a barricada e empurra os dois para o chão. Por sorte, eles conseguem se esconder atrás do balcão com a dona e ficam ali tentando achar uma forma de matar o zumbi, enquanto o próprio Rip procura por mais vítimas. O problema é que nessa hora, o Ralph começa a latir lá da adega e chama a atenção do canguru. Aí, para impedir que aquelas pessoas sejam finalizadas, a Mary se levanta decidida a salvar os moradores, vai até a frente do canguru e dispara várias vezes, e um dos tiros até arranca um olho do bicho. Só que o único problema é que as balas acabaram. Por sorte, o ex-casal trabalha junto nessa hora, e enquanto a dona toca o sino para chamar a atenção do Rip, o Schmidt pega o machado da parede do bar e joga para a Mary, que não perde a oportunidade, e golpeia a cabeça do zumbi várias vezes, para acabar de uma vez por todas com esse pesadelo. Dessa forma, todas as pessoas saem da adega e comemoram a vitória contra esse terrível inimigo, com a Mary sabendo que finalmente conseguiu o que tanto queria, honrar a memória que tinha do seu herói, do seu pai. O que ela não sabia é que os problemas estavam apenas começando, já que os cadáveres que foram mortos pelo Rip tinham finalmente voltado à vida, como zumbis, e estavam prontos para começar uma nova era de terror na cidade, com a primeira vítima sendo o pobre agente funerário, que cuidava dos corpos dos dois trabalhadores. E bom galera, esse apocalipse zumbi aqui vai ser bem intenso, já que aparentemente o Rip, além de ter ficado praticamente imortal ao virar um zumbi, ele teve suas habilidades fortalecidas, como correr mais rápido e ficar mais forte, sem contar a parte de poder infectar todo mundo que ele devorar. Uma coisa complicada desse apocalipse é que tanto animais quanto humanos vão ser infectados e podem se tornar zumbis, e com esse tanto de gente burra, uma galera aí vai de F em pouco tempo. A parte boa é que o período de incubação do vírus parece ser bem longo, pelo menos 1 ou 2 dias para o infectado se transformar. Então isso quer dizer que eles têm bastante tempo para acabar com os infectados antes deles virarem zumbi. O problema é que vendo a mira do pessoal dessa cidade, eu acho que muita gente vai ir de base, e pela inteligência deles, muita gente vai virar zumbi. E aí, estando na Austrália, com os animais que tem por lá, eu já considero esse aí um continente zumbi. Só quem tiver armado até os dentes e com QI positivo vai conseguir sobreviver. E olhe lá. Fala galera, esse foi como derrotar o Rip. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você participasse de um jogo mortal e ganhasse milhões de reais, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado quando for viajar para a Austrália, para não acabar encontrando nenhum canguru zumbi por lá.